pode estar pensando em armar ali na freada da Chinquene, que é um ponto, talvez o principal de ultrapassagem nesse circuito. Quem conhece muito bem o circuito, que corre aqui sempre, é o Paulo Carcasso, que está aqui conosco. Ele que foi campeão japonês da Fórmula 3. Freada da Chinquene, melhor ponto de ultrapassagem. Ele confirma que é um dos melhores. Berger vai abrindo agora 8.2, a vantagem de Berger. Sempre virando mais rápido, virou 45,8 contra 46,1 de Senna, 46,1 de Mansell. Agora ele não foi tão mais rápido. Ele vinha virando abaixo da casa de 45. Olha o Mansell como vai pra cima. Olha o Mansell como tenta botar pressão. Senna e Mansell. Agora vai coladinho Mansell. Vai ameaçar. Vai forçando o Mansell. É uma pressão constante. Senna teve que entrar forte ali, botou a roda quase para lá da zebra. Olha a freada do Garpin. Olha como vem o Mansell. Olha como o Senna tenta sair mais forte. Como ele tenta abrir. Característica, evidência da prova até esse momento. E com isso o Berger vai tentando abrir. Parecia até que o Senna, tendo essa vantagem de sair mais forte, está realmente sacrificando a entrada das curvas, sendo mais lento nas voltas, para permitir uma fuga do... Teoricamente ele tem tudo para manter a posição, porque o que mais precisa realmente é a aceleração em saída de curva. Essa é uma pista bem característica em relação a isso. Nós estamos na volta de número 7, eles vêm para completar a volta de número 7. Você está vendo os dois aí na Chinquene, o Berger já completou a volta de número 7. 1,45,2 para Berger. A bandeira amarela sendo acionada lá naquela carambola que deu dos 4 carros. Mas como o Senna passou desgarrado na reta. 45,2 do Berger, 45,9 de Senna, 46,1 de Mansell. Por que o Mansell vem sempre tão junto? E por que a volta do Senna é sempre melhor? Exatamente nessa reta, nos boxes, onde o Senna dá uma estilingada ali, que ele faz essa diferença. Olha o Mansell como vai pra cima, é sempre aí. Vai quase tocando ali atrás a McLaren. Vai se aproximando dos 9 segundos, a vantagem. De Berger para o Senna. Você viu a outra Jordan também, a do Alessandro Zanardi, também já fora da corrida. Você viu aquela impressão de fumaça de carro fumando que saía ali do carro do Senna? Dava mais a impressão de ter um soalho batendo no chão. Oitava volta. Sempre Berger em primeiro, Senna em segundo, Mansell em terceiro, para trás em quarto, Prost em quinto, Martini em sexto, Piquet que largou em último. Já vem na 15ª posição. Ele vem para mais uma volta. Berger já vai se aproximando. Ele vem chegando na Chinquene, o Berger já apontou no curvão. Aí Ron Dennis, o chefão da McLaren. Berger já tem praticamente uma reta, repare, uma reta de vantagem em relação a Senna e Mansell. Bem mais próximo agora o Mansell, hein? Foi a vez que ele chegou mais próximo no final da reta. Ainda não dá, a reta não é bastante longa, não é suficientemente longa. Aquela distância que você viu do Berger para o Senna, que é praticamente uma reta inteira, representa em termos de cronômetro 9,279. Uma diferença bastante tranquila. Quer dizer, o tempo que o Senna já segurou o Mansell aí, já lhe dá bastante tranquilidade, já torna muito difícil a tarefa de Mansell, no caso de superar o Senna, alcançar o Berger. Mansell agora tenta de todas as formas. Já mudou o traçado. Vai para cima, vai ameaçar o Mansell. Vai mergulhando em cima do carro de Senna. Mais uma vez faz uma saída melhor de curva. E mais uma vez o Mansell vai mergulhar em cima do Garpin, repare. Aí você tem o carro de Mansell e a câmera colocada no carro de Mansell. As equipes já estão preparadas a essa altura para uma eventual troca de pneus.
o que está acontecendo aí é aquilo que a gente previu. Realmente a pista de Suzuka, embora apresente pontos de ultrapassagem, é muito difícil executar essa ultrapassagem quando dois carros têm um rendimento parecido. Você vê nitidamente o Mansell chegar muito nas curvas, porque a pressão aerodinâmica do carro da Williams é maior, ele está com mais asa. Mas ele precisa de velocidade quando sai dessa curva, quer dizer, na reta para passar. E aí é que ele não tem a velocidade suficiente. Ele vem por fora para tentar na chicane, ele teria que vir por dentro, mas ele sacrificou a entrada da chicane para tentar sair junto, para tentar mergulhar na reta. Berger já passou, virou um 44,8, vira abaixo de 45, Senna 46 cravado, Mansell 45,9. A vantagem de Berger é de 10 segundos, ponto 5. E o Mansell no curvão, passou reto, Mansell! Passou reto, Mansell! Passou reto, Mansell! Acaba o campeonato mundial, porque aí ele não consegue mais voltar! Vai acabando o campeonato mundial! Ayrton Senna pode comemorar e comemora. Ayrton Senna é tricampeão mundial de Fórmula 1. Mansell pressionou, pressionou, pressionou. O Leão rugiu alto demais, se atrapalhou no grito e passou reto no curvão. Passa reto Mansell. Senna fez a corrida, Senna levou bem e ele dizia exatamente isto. Eu me garanto para segurar o Mansell e o Berger que se mande. Olha aí o Frank Williams, termina o sonho de Mansell. Mansell é tri-vice-campeão e Senna é tricampeão mundial de Fórmula 1 na volta de número 10. O Leão volta a pé para os boxes. Berger é o primeiro, Senna é o segundo. Senna já não precisa de mais nada. Senna já é tricampeão mundial. Numa prova que prometia demais, porque começou bonita. Vinha sendo bonito, tá certo, Mansell. Bonita a atitude de Mansell. Agradece os aplausos e diga-se a bem da verdade. Mansell foi realmente o leão mais do que nunca nesta temporada de 91. Foi brilhante Mansell, só que pela frente ele tem um adversário que é fantástico, uma verdadeira máquina de vencer. Senna rasga a reta e as bandeiras já estão agitadas. O Senna é exatamente isto, pressão absoluta. Para ele não faz diferença. Você vê aí na tela Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1. Ele é preciso em todos os instantes. E na pressão em cima dos dois, quem é que falha primeiro? Pode, mas quem tem mais competência? O Mansell passou reto e o campeonato acabou. Aí, Mansell, fica para o próximo ano, né, quem sabe? Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1. Seguimos com a prova, Reginaldo. Esta era exatamente, aí você vê o replay, vai ver o momento em que o Mansell, no ataque todo que ele estava, ele perdeu o tangenciamento da curva, vai lá fora, e aí é terra, aí é brita, aí não volta mais mesmo. Esta era, sem dúvida, a forma mais provável de terminar o campeonato. Porque a pressão do Mansell teria que ser e vinha sendo bastante grande. Ele foi realmente o leão de sempre nessa corrida. Estava botando pressão para cima do Senna, dificultando a corrida do Senna. E agora em diante, daí até esse ponto, mas era muito provável que isso viesse a acontecer. Olha aí, de dentro do cockpit, realmente ele saindo, tentando até de todas as formas voltar à pista, mas era absolutamente impossível. Ganhou o melhor, ganhou o que soube exatamente se manter diante da pressão, que é o ponto mais difícil de uma corrida sob essa tensão, que é manter-se ali na posição com a pressão toda de um carro muito veloz que vinha atrás. Quer dizer, esse foi o grande mérito do Senna e grande mérito realmente do Mansell, que fez um belíssimo campeonato, mais uma vez provou que é o leão, mas mais uma vez termina como vice-campeão do mundo. Aí o melhor, Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1. Berger é o primeiro, Senna é o segundo, 8.6. E agora o Berger se cuide, porque agora ele vai para cima. Repare, a vantagem que já era de 11 segundos do Berger para o Senna, já caiu para 8.6. Sem o Mansell ali, ele já vai para cima. Virou 43.9, já virou abaixo de 44. Agora ele está como gosta. Agora é pressão no da direita e como ele mesmo, Senna diz, é para azular o asfalto. Berger em primeiro, Senna em segundo, Patrese em terceiro, Prost é o quarto, Martini é o quinto, Schumacher é o sexto, Morbidelli é o sétimo.
Modena é o 8º, Brandão é o 9º, Henrique Comas é o 10º colocado, Nelson Piquet tem Comas em 10º, depois tem Nakajima, Butsen e Piquet. Aí o replay para você por outro ângulo, lá de cima do helicóptero. Aí o Berger. Aí vem Berger para completar mais uma volta. Vem para completar a 12ª volta. Globo e você. Tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Samoa. Fortificante biotônico Fontoura. Biscoitos São Luís Nestlé. Do seu posto Esso. E Brahma Chopp. Volta número 12 completada. E olha o que eu disse, a diferença já cai para 7,2. Já vai se aproximando de Berger. Mansell agradece a cena. E olha, que fantástico campeonato foi esse. Com a vitória do Senna nas primeiras corridas, com a recuperação do Mansell, ninguém mais acreditava que a McLaren e Senna pudessem resistir. E o Senna foi buscar e a McLaren trabalhou e o Senna fez corridas maravilhosas. Olha como a frente saiu. E aí não deu para o Mansell. Mas o Mansell, para deixar de ser o leão apenas que faz o espetáculo e ser o leão vencedor e ser campeão, ele tem que parar de cometer esses erros na hora da pressão. Ele tem toda uma corrida pela frente. Ele tem mais carro. Mas mais uma vez ele fez o espetáculo e se atrapalhou na sua própria falta de tranquilidade, do controle. Porque nós estávamos na 10ª volta, ele tinha 43 voltas pela frente. E, teoricamente, ele tinha que esperar uma troca de pneus para ver o que acontece na volta. Uma corrida, óbvio, já dizia o Fangio, só termina na bandeirada e carreiras são carreiras. Mas a verdade é que o Mansell é aquilo ali. O Senna na frente dava a impressão em que eu fui tranquilo. E o Mansell já vinha completamente pendurado, tentando resolver as coisas de uma vez só. Daí Ricardo Patrese na 3ª posição. E esta quebra do Mansell passa a ser também significativa no Mundial de Construtores, que está sendo disputado ali ponto a ponto entre a McLaren Honda e a Williams Renault. A Williams tinha um ponto de vantagem. Nessa circunstância, terminasse agora a corrida com essas posições, a McLaren passaria 11 pontos à frente da Williams no caminho para a Austrália. Olha a festa aí, galera. Aí o Patrese, que é o terceiro. E tá ali agora o Patrese sozinho nessa batalha contra os dois pilotos da McLaren Honda, lutando por um campeonato de construtores. Isso vale muito entre eles. Só que ele está sozinho contra dois agora, porque realmente o Mansell, e nisso realmente é um erro que ele não deixa de cometer. Eram apenas 10 voltas, faltavam 43. Uma corrida com pit stop, pelo menos um garantido. Só que com esse calor poderia até exigir mais de um. Ele com um carro que já começava a render mais que a McLaren, e a tendência, conforme fosse esvaziando o tanque, era de que o carro dele melhorasse. Quer dizer, a vantagem dele em relação à McLaren aumentasse. Quer dizer, tinha ainda muito tempo para ele tentar, para ele esperar, para calcular melhor a corrida. Esse é o tipo de erro que faz o Mansell. Mas isso tudo é que dá a ele até o apelido de leão, que realmente é um leão na pista, mas comete esses erros todos que até hoje não deixaram que ele fosse um campeão do mundo, embora já merecesse muitas outras vezes. Berger é o primeiro, Senna é o segundo, Patrese é o terceiro, Prost o quarto, Martini o quinto, Schumacher é o sexto, Piquet em excepcional recuperação, largou de último, está em 13º, e Maurício Gugelmin está na 17ª posição. E olha só, a diferença já caiu para 4,7. Porque agora, livre da pressão de Mansell, o Senna, que já é campeão, quer mais uma vitória. Agora que já é campeão, dá a impressão de partir realmente para cima do Berger. Vem tirando, porque vem tirando a diferença. Ele que tem 32 vitórias na sua carreira. Menos apenas do que um outro tricampeão mundial, o Alain Prost, que tem 44 vitórias. Mas Prost, que passa um momento difícil, fala
fala-se ainda até numa possível parada, mas uma mudança para Ligier seria mais lógica. Abandonando pelo menos temporariamente a briga por vitórias, o que pode permitir até na próxima temporada uma aproximação bastante grande de Senna em relação à próxima briga pelo número absoluto de vitórias. Aí Mansell voltando para os boxes, cumprimentando os mecânicos da Ferrari, onde ele esteve na última temporada, onde ele tinha decidido parar de correr, se dedicar à família. A possibilidade de um carro forte e um contrato também milionário acabaram mudando a cabeça de Mansell, e ele veio para brilhantar o título de Ayrton Senna. Leva a mão direita ali do lado esquerdo, mexe tirando uma sobreviseira. E está aí o Mansell explicando para o patrão Frank Williams o que aconteceu ali no final daquela reta. Tenta mostrar toda a tranquilidade, esboçar um sorriso, e Berger vem para completar mais uma volta. 1:44:9 o tempo de Berger. 1:44:1, vai voando baixo Ayrton Senna, 3.9 a diferença de Berger para Senna. Patrese é o terceiro, 7.1 atrás de Senna. Agora há pouco você viu, a diferença era de 5 segundos. Já começam a aparecer na mesma tomada ali no S, Berger e Senna. Você vê como é realmente a pressão, que a tensão toda, que exerce uma pressão sobre o piloto que está em decisão, está em disputa de um título, de uma vitória tão importante, de uma posição tão importante na pista. O Senna não vinha virando bem, ele vinha mais preocupado ali com o Mansell, e não vinha virando bem, até porque poupava o carro, aquela preocupação toda. Agora ele passou a virar tão mais rápido que ele abriu, não é o fato de ele ter se aproximado do Berger, ele abriu em relação ao Patrese 7 segundos. E você se lembra que quando o Mansell estava atrás, o Patrese estava ali colado também. Quer dizer, com a cabeça desligada de qualquer briga, ele vai para frente agora sem preocupação de poupar o carro, realmente ele anda muito mais que a Williams do Patrese. E muito mais que o Berger, ele vai para cima. E parecia um ritmo completamente estudado para aquela circunstância da corrida, e um ritmo agora completamente liberado daqui para o final da prova. E ele vai que vai se aproximando de Berger. Olha como ele vai usando a pista inteira, olha como ele vai chegando. Daqui a pouco nós deveremos ter as paradas para a troca de pneus, pelo menos assim determinou, por exemplo, a Goodyear para os carros McLaren, Williams, para aqueles que correm com pneus Goodyear entre a 18ª e a 22ª volta. A Pirelli, que colocou pneus médios também para Benetton e para Tyrrell, olha a melhor volta de Senna aí, 43.8. E botou pneus médios macios para a Brabham e Scuderia Itália. A Scuderia Itália, esses dois carros foram envolvidos no acidente, a Brabham não tem muito o que fazer. Seria esperar realmente da Benetton uma troca um pouco depois dos que correm com Pirelli do que aqueles que correm com pneu Goodyear. Vamos pela 17ª volta. Globo e você. Tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Fortificante Biotônico Fontoura. Biscoito São Luís Nestlé. Do seu posto Esso. Brahma Chopp. E Samoa. Aí você viu o Senna se aproximando de Berger. E aí Satoru Nakajima-san. Nakajima vem na 10ª posição. Atrás dele tá Brabham. A TV japonesa procurou o Nakajima e acabou mostrando o Modena ali. E o Brundle quem tá atrás. Diesel, capacetes brancos, os dois. Por atrás do Nakajima, ó. Começando a mostrar o Modena. Aí o Modena logo atrás. O Martin Brundle, que vai correr na Benetton. E olha só, já não há mais diferença entre Berger e Senna. Vamos para a volta de número 18 e já não há mais diferença entre Berger e Senna. Vamos curtir um pouco aí. Bonito visual do circuito de Suzuka e o ronco dos motores da Fórmula 1.
Olha só, impressionante como cresce a velocidade num carro de Fórmula 1, repare. Berger e Senna, olha só. Aí a freada. Vamos ver depois do hairpin. Isso é impressionante, eles tiraram ali. A TV japonesa tirou. Eles contornam essa curva do hairpin acima dos 60 km um pouco. E depois é uma estilingada para cima dos 200, que é uma coisa de assustar como cresce. O ronco forte nos Hondas V12 rasga a madrugada aí no Brasil e Senna vai para cima de Berger. Já embutiu, já saiu, já brigou, já tirou de lado, já passou e já assume a ponta. Assume a liderança da corrida Ayrton Senna. Mergulhou no vácuo acima dos 300 km por hora, retardou a um fio de cabelo para tirar. E aí já vai descer a reta na frente. E a torcida japonesa enlouquece na arquibancada. Bandeiras brasileiras como se fosse o Brasil. É impressionante o carinho, a paixão, a loucura do torcedor japonês em relação a Ayrton Senna, que conduz este orgulho do Japão, que é a Honda, no mundo da competição, a vitórias e mais vitórias. Vamos ter pit stop, vamos ter parada para troca de pneus. A McLaren está ali prontinha, prontinha, prontinho. O Berger dá a impressão de que o pneu abriu o bico. Ficou muito para trás do Berger porque ele também tem isso, né? Para fazer o jogo de equipe, para fazer tudo que estava combinado aí, sabe que velocidade é isso aí? Naquele ponto que o Senna voltou na frente dele, dá uns 315 por hora. É o ponto de maior velocidade. Exatamente ali, ele trouxe para dar uma beliscada no freio e para puxar a curva para a esquerda. Na tática da equipe foi isso, o Berger saiu com tudo. E evidentemente desgastou muito mais os pneus do Senna do que o Senna, que foi levando a tática da equipe McLaren em cima de Nigel Mansell. Aí o líder da prova, o tricampeão mundial, Ayrton Senna. Vamos ver se o Berger vem para a troca. Volta de número 19. Você se lembra que diziam que a Goodyear aconselhou a partir da volta de número 18. Carro nos boxes trocando. O Senna vem para fazer a Shinken. Vai descendo e o Berger vai para a troca. O Berger vai para a troca. Senna vem pela reta e o Berger vai para a troca. Patrese vai assumir a segunda posição. Berger vai para a troca. Patrese já é o segundo colocado. Por enquanto apenas Patrese que é o segundo colocado. Vamos ver se o Berger leva sorte, que a equipe andou atrapalhada, se atrapalha de novo sempre com ele. 9 e vai-se embora o Berger. Vai voltar brigando pela posição com o Prost. Da forma que a McLaren se atrapalhou com o Berger é que complica a volta dele na terceira posição em relação ao Prost. Vai chegar ali para voltar em quarto. Senna que é o primeiro. A McLaren então faz o quê? Retira os pneus velhos de Berger e rapidamente recoloca pneus novos para a Senna. Voltou na frente do Prost o Berger. Pneus frios, fica duro aí de segurar. Mas ele vai ali ciscar na frente do Prost. O francês vai para cima. Berger se segura. É difícil passar. Aí ele vai usar a força do motor Honda. Aí escapa um pouquinho, já vai aquecendo os pneus. É um circuito muito longo. Menos de uma volta o pneu aí já está aquecido. Calor também, lembra aqui o carcasse do lado, tá certo? E olha aí a Ferrari, pronta para troca, que só apareceria pronto porque a Alesi abandonou na primeira volta com o motor estourado. Senna sai para fazer mais uma ultrapassagem. Outra vez ali o fio de cabelo a 315 km por hora. Não é dessa vez que ele para, não. Vem para completar, para contornar a Shinken. Nelson Piquet, 12ª posição, vai melhorando. Maurício Gugelmin, 15ª posição. Os brasileiros vêm bem. Gugelmin aí, a luta com as dificuldades da Leighton House. O Piquet, que teve problema na partida, teve que largar na última posição.
Aí você vai acompanhando a tocada do tricampeão mundial Ayrton Senna. Bom, nesse momento em que a McLaren espera a parada de Senna, mas também a Williams prepara uma parada para o Patrese, a diferença entre os dois é de 9,175. O Berger, em terceiro, está 18 segundos atrás do Patrese. Veja aí a parada do Prost. O Prost para, por enquanto ele é o quarto colocado, mas é só por enquanto. O Pierluigi Martini já é o quarto colocado, o Schumacher já é o quinto colocado e o Prost vai voltando na sexta posição. Portanto, corrigindo tudo, Senna é o primeiro, Patrese é o segundo, Berger o terceiro, Martini o quarto, Schumacher é o quinto, Prost é o sexto, Modena é o sétimo, Martin Brundle é o oitavo colocado. Isto quando nós passamos da volta de número 20. Entramos pela volta de número 21. São 53 voltas no total. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Biscoito São Luís Nestlé. Do seu posto Esso. Brahma Chopp. Samoa. E fortificante biotônico Fontoura. A troca bem rápida de Benetton e Nelson Piquet. Volta para a pista. E o Senna vem para fazer a sua troca. Para Ayrton Senna. Patrese aponta. Patrese assume a ponta. Patrese é o primeiro. A McLaren trabalha rápido com o Senna. O cronômetro enlouqueceu. Trabalha rápido com o Senna. Ele volta. Vai voltando ainda na segunda posição. Volta ainda bem à frente de Berger. Foi uma belíssima troca da McLaren para Ayrton Senna. A TV japonesa se atrapalhou toda no cronômetro, mas foi uma belíssima troca. Ele voltou muito à frente do Berger. Patrese é o primeiro, Senna é o segundo, Berger é o terceiro. Mansell na 10ª volta. Passou retinho no final do retão. O tempo real de troca do Senna foi 6,8, foi a melhor até o momento. O Piquet trocou em 7,40, o Prost 7,15 e o Berger 10,01. A melhor troca da McLaren este ano foi a de Portugal. A troca do Senna em Portugal foi feita em 4,80 e foi, em 5,80 e foi a melhor do ano. O recorde mundial de troca de pneus ainda pertence à Ferrari, também em Portugal, em 1985, com a incrível marca de 4,91 no carro de Stefan Johansson, em 85, no Grande Prêmio de Portugal. 4,91 para a troca de 4 rodas. 1,43,242, o giro de Berger já com os sapatos novos, com os pneus novos, fazendo a melhor volta da prova. Aí Patrese que é o líder, mas vai ter que parar. A previsão estava certinha, entre 18ª e 22ª voltas, as duas McLaren parando também a Ferrari de Prost. E o Patrese que passa para completar mais uma volta. Completa de número 22, entra pela de número 23, vai. O que mostra também o equilíbrio desse carro, Williams. O que mostra também toda a precipitação do Mansell. O que mostra a diferença daquele que tem o talento, mas tem a estrutura, tem o domínio, que nasceu para ser campeão. E daquele que tem o talento, mas falta a estrutura, falta o domínio, falta ter nascido para ser campeão. Volta de número 23. E olha o Berger, uma atrás da outra. 1,43,138. Lá vem o Berger que corre atrás da sua primeira vitória na McLaren. Ele está completando a 30ª corrida. 31ª corrida na McLaren. Aí você vai vendo Ricardo Patrese que é o primeiro. Patrese é o primeiro, Senna o segundo, Berger o terceiro, Prost o quarto, Schumacher